vai trazer o caso hoje de dona Chiquinha Albach, de 63 anos. Ela chegou com a história de dor e crepitação no joelho direito há 10 anos. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem. Dor e crepitação de joelho direito há 10 anos. Ela tem uma história que fez já tratamento conservador prévio, fisioterapia, sem melhora. Então, olhando, primeiro, o grande diagnóstico aí dessa paciente realmente é a osteoartrose do joelho, a gonartrose. E o fato dela ter feito esse tratamento conservador prévio, isso nos diz alguma coisa, professor? Isso nos direciona para algum novo tratamento? Na verdade, assim, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar aí. A primeira coisa, lá na SBOT, né, acho que hoje essa live aqui é bem voltada para a prova da SBOT. Isso. Na SBOT vão ter questões de artrose, tratamento conservador, e pode ter questões de artrose que vai para prótese ou para outras cirurgias, osteotomia, unicompartimental, etc., né, outros tipos de tratamento de artrose. Então, quando você se depara com um caso, nunca tenta adivinhar direto qual que é o desfecho dele. Vai conduzindo passo a passo, porque tem um roteirinho. Geralmente, quando a gente examina, a gente vai guiando o candidato, se ele vai se perdendo, vai saindo do roteiro, a gente vê que ele sabe o tema, mas ele está saindo do roteiro, a gente vai direcionando para que ele volte para o roteiro. Então, nesse caso aí, uma paciente de 63 anos, dor e crepitação no joelho direito há 10 anos, né? É uma história de dor de início insidioso e piora progressiva, né? O diagnóstico principal é artrose. A primeira coisa que eles vão te perguntar, provavelmente, quais são os diagnósticos diferenciais, né, da artrose. Nessa faixa etária, né, especialmente mulher, acima de 60 anos, sobrepeso, o principal diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar é a osteonecrose, em relação à osteoartrose e à osteonecrose. Mas aí, professor, no caso da osteonecrose, a gente teria um evento mais agudo, né? Assim, exatamente. Pelo menos uma história que nos direcionaria para isso, né? Perfeitamente. É a história que vai te dizer. A osteonecrose, tem a mesma epidemiologia da osteoartrose, entretanto, a osteonecrose, ou a fratura por insuficiência, né, que é a osteonecrose primária, ela tem uma evolução aguda. Então, essa história de dor há 10 anos fala contra a osteonecrose e a favor da osteoartrose, e é isso que vocês vão ter que falar lá. Eles vão perguntar o diagnóstico diferencial principal, você vai falar lesões meniscais, né, degenerativas, osteonecrose. Por que não é osteonecrose nesse caso? Porque tem uma evolução insidiosa. Então, ela já tem dor há 10 anos, isso é uma doença crônica, não uma doença aguda como a osteonecrose. A dica também fica que o tratamento conservador não melhorou, quer dizer, esse é um caso que vai te levar para o tratamento cirúrgico. O tratamento conservador prévio não melhorou, né? Tem tratamentos conservadores mais bem feitos e menos bem feitos, né? O tratamento conservador da osteoartrose envolve reabilitação musculoesquelética para ganho de massa muscular, né? Ganho de potência e amplitude de movimento, redução da dor, analgésicos, eventualmente anti-inflamatórios, pontualmente em situações mais agudas. Aí tem as medicações condroprotetoras, etc., né, que são mais polêmicas, o uso de bengalas, andadores, mudança no estilo de vida e perda de peso. Palmilhas podem entrar ou não nesse espectro. Se te perguntarem, num caso de osteoartrose, né, não cirúrgico, qual é o tratamento conservador, vai ficar por aí o tratamento conservador. O segundo passo seria as infiltrações, né, que também são um pouquinho mais polêmicos, mas que podem ser citados. E quando tudo isso falha, é que a gente começa a considerar o tratamento cirúrgico. Então, deixa eu só seguir aqui. Então, a gente fez a radiografia dessa paciente com carga unipodal aí, anteroposterior e perfil, e a gente observou a diminuição de espaço aí articular no compartimento medial. Além disso, professor, tem mais algum achado nesse exame radiográfico aí que a gente possa avaliar aqui e direcionar em relação ao eixo, em relação ao eixo da nossa paciente? Tem vários achados. Então, a primeira coisa, a gente definiu o diagnóstico. A gente está vendo algum sinal de osteonecrose aí, não estamos vendo sinal radiolucente, especialmente no conjuntival medial, que é a área clássica da osteonecrose. O que a gente vê é um estreitamento do espaço articular, sobretudo no compartimento medial do joelho, também uma redução do espaço articular no compartimento femoropatelar, mas dependendo da rotação do raio-x, a gente pode ver mais ou menos espaço articular na femoropatelar.
Então, a gente tem um diagnóstico aí de osteoartrose bicompartimental, né? Então, tanto no compartimento medial quanto no compartimento anterior do joelho. A presença de osteócitos, a gente pode falar de cistos subcondrais, a gente pode falar de retificação do côndilo femoral medial e do platô tibial medial. A gente pode comentar sobre a altura patelar, que às vezes está diminuída na osteoartrose. Isso que a gente vai ter que descrever no raio-x. Então, é um joelho com varo discreto, uma artrose bicompartimental, e aí possivelmente partir para a classificação, né? Isso, exatamente. Então, além da radiografia com carga em AP, no caso do paciente aí que já fez tratamento conservador sem sucesso, o paciente está com dor, a gente tem um diagnóstico de osteoartrose, a gente precisa de mais algum exame na radiográfico para avaliação do eixo? Qual a importância aí da radiografia panorâmica para que a gente possa avaliar? Lembrando que essa imagem aí não é da nossa paciente, é de outro caso aí do professor. Aquele era varo, esse é valgo. Mas é interessante ter um valgo também para a gente ver as diferenças. Então, para fazer o diagnóstico de osteoartrose, a radiografia com carga AP perfil axial é suficiente, é mais do que suficiente. Então, a gente tem o diagnóstico, a gente pode classificar a partir dessa radiografia e a partir da história do paciente, junto com as alterações imagiológicas do exame físico, a gente já pode tomar conduta. Entretanto, o raio-x panorâmico ele vai ser muito interessante para a gente poder planejar, legal, se for um caso cirúrgico, planejar a cirurgia, né? A partir da radiografia panorâmica a gente tem os eixos, então eu só vou mencionar os eixos aqui só porque para ficar didático, tá, Joaquim? Certo. O eixo, a gente tem o eixo mecânico do membro, ou seja, uma linha traçada do centro da cabeça femoral ao centro do tornozelo, ela deve passar no centro ou próximo ao centro do joelho. Então, o eixo mecânico do membro é um eixo de 180 graus, zero, né? Então, o eixo mecânico normal é em torno de 0 graus. O eixo anatômico é a linha médio-diafisária femoral versus a linha médio-diafisária tibial. O eixo anatômico e mecânico da tíbia são semelhantes, né? São praticamente iguais. Essa, sim, é uma linha que varia em torno de 6 graus de valgo no joelho normal, né? Pode chegar até 10 graus de valgo no joelho normal. E tendo em vista os eixos mecânicos e anatômicos, a gente planeja os nossos cortes, especialmente o corte tibial, o corte femoral, né? O corte tibial varia pouco, é sempre perpendicular, né, ao eixo mecânico da tíbia ou o eixo anatômico da tíbia, que é o mesmo. Agora, o corte femoral ele vai ser planejado de acordo com os achados de diferença entre o eixo mecânico e anatômico. E aí uma questão um pouquinho mais técnica, na cirurgia, a gente usa um guia intramedular, geralmente, né, para fazer o corte femoral. Então, o guia intramedular, ele está na direção do eixo anatômico do fêmur. E a gente quer cortar o fêmur perpendicular ao eixo mecânico, né, para a gente devolver o membro à neutralidade. Sendo assim, a gente vai ter que fazer o corte femoral, calcular o corte femoral, diminuindo-se o eixo mecânico pelo anatômico, né? Em geral, em torno de 6 graus, né? Na população geral, tem até um trabalho nosso, quando eu era R4, R3, R4 lá na Escola Paulista, a gente mediu os eixos da população nacional, que não tinha nenhum trabalho brasileiro, a gente viu que 75% da população tem uma diferença em torno de 6 graus, mais ou menos 2 graus, tá? Entretanto, se você não fizer o raio-x panorâmico, você não vai saber, você vai errar isso. né? É isso que eu ia falar. Então, por isso a importância, no caso assim, a live de hoje é de prótese de joelho. Por isso que eu coloquei logo realmente a radiografia panorâmica para a gente já entrar nessa discussão dos eixos e falar da importância, porque, por exemplo, o joelho valgo DCI, a sua entrada, como o professor falou, ele entra no guia intramedular do fêmur um pouquinho mais medial, né? Então, assim, eu tenho que ter essa noção já no pré-operatório, no planejamento pré-operatório, né? Então, professor, só mais uma coisa, em relação às indicações, de modo geral, da artroplastia, a gente tem que uma osteoartrite grave, radiográfica. Eu vi lá, tem uma osteoartrite grave. Isso aí já indica uma prótese de joelho? Ou eu preciso de mais algum fator clínico? Como é aí essa indicação da prótese? Só para a gente... A indicação da prótese é uma indicação clínica, tá? Não é radiográfica. Então, a artrose, ela tem uma... Eu sempre explico isso para os pacientes e para os residentes lá da Paulista, que a artrose, ela se caracteriza por ter uma dissociação clínico-radiográfica. Quer dizer, tem pacientes com radiografias horríveis,
e não tem uma clínica tão exuberante. Isso é comum, por exemplo, em atletas de alto rendimento. Então, você pega um raio-x de um ex-atleta de 40, 45 anos, ele tem uma artrose lá grau 4, às vezes, e tá batendo bola no final de semana ainda. Vai fazer uma prótese nesse cara. Já tem pacientes com radiografias inocentes, com uma artrose leve, entretanto, a dor é refratária a qualquer tipo de tratamento conservador. Então, o que estipula, na verdade, a conduta é a falha do tratamento conservador. Dessa maneira, mesmo artroses grau 4 até grau 5, a gente está autorizado a tentar o tratamento não cirúrgico inicialmente. Entretanto, quando ele falha, aí a gente vai para as alternativas cirúrgicas e aí a classificação ela pode até nortear um pouco o tipo de tratamento cirúrgico que a gente vai fazer, se vai para uma prótese total, se vai para uma unicompartimental, uma osteotomia, enfim. Mas a indicação da prótese é a indicação clínica. Basicamente é dor incapacitante e falha do tratamento conservador, tá? O grau de osteoartrose não determina se é cirúrgico ou não. Certo. O professor, em relação, teve uma questão aí, eu acho que não sei se foi do ano passado, enfim, que tinha um paciente com artrose unicompartimental medial, que ele tinha um varo acima de 25 graus, paciente acima de 50 anos. E aí ele botou bem claro ali, artrose unicompartimental medial, para você pensar em algum outro tipo de tratamento cirúrgico que não fosse artroplastia total. Mas a partir do momento que ele tem esse quadro radiográfico de um desvio varo acima de 25 graus, e aí já mostra, já direciona realmente para um tratamento cirúrgico, no caso, uma artroplastia total, né? Então seria outra. Uma das contraindicações da unicompartimental é o varo acima de 20 graus, né? Na verdade, acima de 10 graus já é uma contraindicação para a unicompartimental. Isso porque na unicompartimental a gente não consegue realinhar o eixo, ela não é feita para isso. Se você tentar realinhar o eixo na unicompartimental, ela vai falhar, o paciente vai ter dor, porque você vai fazer um overstuff naquele compartimento, ele vai ficar muito apertado para você tentar realinhar e o paciente vai ter dor no final. A prótese unicompartimental ela não é feita para realinhar o membro, você mantém praticamente o alinhamento daquele membro inicial vai ser o final. Só que E no caso de uma osteotomia, uma valgizante também, acima de, no caso desse paciente, com acima de 25 graus, também seria uma contraindicação, né? Exatamente. Então, só para terminar a uni, se você fizer a uni e manter o paciente com um varo grande desse, ela vai acabar gastando muito rápido, porque ele está apoiando o tempo todo só na sua prótese. Então, ela vai acabar muito rápido, ela vai soltar ou ela vai gastar. A osteotomia é a mesma coisa. Então, a osteotomia ela é um bom procedimento em deformidades até 20 graus, mais ou menos, né? Acima de 15 ou 17,5 já é uma contraindicação relativa, porque você muda a obliquidade da superfície articular. E, além disso, a osteotomia de abertura ou de fechamento, elas não conseguem corrigir deformidades tão altas assim. Você teria que partir para uma osteotomia cupuliforme ou uma dupla osteotomia. Não sei se tinham essas alternativas, não vi a questão. Mas muito provavelmente uma deformidade grave dessa acima de 25 graus, o jeito mais simples e mais correto de você corrigir, se o paciente estiver na faixa etária, seria a prótese total de joelho mesmo. Lá na prótese total a gente consegue realinhar o membro, fazer tudo isso. Vocês viram esse valgo que o Joaquim mostrou anteriormente, é aproximadamente de 20 graus, e a gente conseguiu realinhar essa paciente tranquilamente. Professor, em relação às contraindicações, a gente tem as contraindicações absolutas e as relativas. Entre as absolutas, disfunção grave do mecanismo extensor e uma infecção recente, né? Que pode ser ou no joelho ou infecção, enfim, recente. Mas, além disso, a gente tem outras contraindicações, né? Como a artropatia neuropática, que são contraindicações relativas, né? O que o senhor tem a falar sobre as contraindicações para a TJ? As contraindicações clássicas são essas aí que você citou mesmo. Então, as absolutas seria a disfunção de mecanismo extensor. Não tem nenhuma prótese que resista a uma disfunção de mecanismo extensor. Ela vai ficar instável em algum momento. Você pode deixar ela mais rígida, menos rígida. Ela vai acabar falhando, porque ela vai ficar instável. O mecanismo extensor é quem segura a prótese, senão ela luxa, né? Também não adianta você reconstruir a articulação de um paciente com lesão, disfunção grave do mecanismo extensor, né? Então, a gente vê esses casos ainda
costumeiramente, aqueles pacientes com sequela de pólio, né? A poliomielite é uma doença que pega preferencialmente o quadríceps. Esses pacientes, eles não têm o quadríceps para fazer a marcha, então eles acabam jogando o joelho, jogando muita carga no joelho, acabam tendo artrose precoce, que são casos difíceis da gente manejar, porque a gente não pode usar artroplastia, é falha na certa, a gente tem que lançar mão de outras coisas, né? Por exemplo, artrodeses, etc. E a infecção, óbvio, a infecção na artroplastia é uma complicação desastrosa, a gente perde a prótese, né? Tem que começar tudo de novo e, assim, a chance do resultado ser satisfatório já ficou para trás, né? E agora, o que a gente quer agora é salvar a vida do paciente ou salvar um membro do paciente depois de uma infecção. Exato. Em relação a essa infecção, não precisa necessariamente ser infecção no joelho, né? Infecção ativa, que se ele tiver, tem que, sei lá, um piodermite, enfim, alguma infecção que seja realmente comprovada, isso aí contraindica, pelo menos momentaneamente, né? Esse procedimento. Assim, quando tem alguma infecção latente no paciente, pneumonia, uma infecção urinária, a gente contraindica a prótese também, até que ele seja tratado. Então, é tratado, extirpa a infecção do corpo dele, né? E aí pode fazer a prótese tranquilamente. A não ser que seja um caso de aí já é um pouco mais, né, mais discussão de especialista mesmo, uma ITU assintomática, por exemplo, que a gente vê muito em idosos, assim, né? E contraditório saber se isso é uma infecção ativa ou não. Alguns guidelines optam por tratar a ITU assintomática, mas a maior parte dos guidelines não tratam a ITU e fazem a prótese mesmo assim. Mas costumeiramente, isso não deve cair para vocês, costumeiramente uma infecção recente pode ser até dentária, inclusive, né, uma infecção no dente, etc. É interessante a gente investigar se ele está acontecendo. Alguns pacientes, principalmente os mais simples, né, não têm o hábito de higiene bucal, etc. Então é interessante a gente perguntar ativamente e está bem relacionado a infecções fora do joelho com infecções na prótese, né? Então a prótese é o local que a bactéria mais gosta de ficar, porque ela fica protegida, né? Então ela vai acabar procurando a prótese para se instalar. Show. Professor, então vamos entrar aqui numa parte mais técnica do procedimento da TJ, porque assim, anteriormente era muito cobrado na prova prática, né? E esse ano não vai ter mais a prova prática, aquela prova de habilidades, também não vai ter a prova oral. Então, assim, o que antes você era solicitado para fazer uma prótese, hoje não vai ter mais. É uma prova totalmente online esse ano, por causa da questão da pandemia. Então, assim, eu tenho, lógico, eu não sou vidente, mas eu tenho observado que a TJ ela sempre cai. Então, assim, é bem provável que ela vá continuar caindo, porque é um tema muito importante. Em relação aos conceitos gerais assim da prótese, os conceitos mais cirúrgicos, como um balanço ligamentar, a teoria dos gaps, né? A teoria dos gaps, da ressecção medida, não sei se isso já é muito profundo ou se, enfim, em relação aos conceitos da TJ, o que é importante aí para o pessoal que vai fazer a prova? O que eles têm que ter inicialmente em mente? Legal, vamos lá. Então, acho que tem ideia da via de acesso inicialmente, né? Como é feita a via de acesso da prótese, não é uma via de acesso muito complexa. A irrigação do joelho ela vai de medial para lateral, então a gente faz uma incisão longitudinal anterior no joelho, faz uma dissecção do subcutâneo, uma dissecção subfacial para manter a vascularização do joelho, então os vasos perfurantes eles se encontram suprafaciais, então a gente tem que dissecar subfacialmente para manter a irrigação da pele. Isso já caiu, né? Já caiu. A irrigação do joelho ela vai de medial para lateral, então se você fizer uma incisão um pouco mais medial, você tem uma chance um pouco maior de manter a irrigação, mas eu, por exemplo, faço anterior mesmo a via. Os ligamentos, eu gosto de falar isso, que os ligamentos mediais eles cicatrizam melhor do que os laterais, né? Existem vários motivos, a irrigação é um deles, a congruência articular do compartimento medial é muito maior do que do lateral, é o motivo real. Mas se a gente gravar que o LCM e o LCP cicatrizam muito melhor do que o LCA e o canto lateral, a gente vai lembrar que o fluxo, como vai o fluxo sanguíneo do joelho, né? Então a gente pode fazer a via parapatelar medial, né? Então corta transecta o quadríceps diretamente e faz a via parapatelar medial, tomando cuidado com o tendão patelar.
A gente pode fazer uma via subvastus também, ou eventualmente nos casos de valgo, a via de Keblish, né? Que aí vira parapatelar lateral. Essa é uma via que fica reservada para alguns casos de valgo mais grave. Tem gente que usa em todos os valgos, não está errado, está certo, na verdade. Mas a parapatelar medial ela expõe melhor a articulação, então mesmo nos valgos leves eu costumo usar a parapatelar medial, deixando a via de Keblish mesmo para os valgos mais graves, onde a gente não pode fazer nenhum tipo de liberação medial, certo? Nos valgos graves a gente não pode fazer nenhum tipo de liberação medial, senão a gente não consegue depois controlar os gaps. Se você estiver falando muito rápido, porque são conceitos que eu falo todo dia, né? Mas eu sei que vocês não vão todo dia. Eu vou falar tranquilo. Precisar, você pede para eu repetir, tá, Joaquim? Beleza. Dentro da via de acesso, então um jeito fácil de você gravar, né, a liberação medial. Então, a deformidade mais comum da artrose é o varo, certo? A carga, ela passa 70%, 75% do lado medial, portanto, o lado medial é o que gasta mais, portanto, o varo é a deformidade mais comum na artrose. Isso é fácil de entender. Então, o varo e o flexo, segundo o Campbell, né? Mas é o varo. Então, a maior parte das vias feitas é parapatelar medial, porque são joelhos varos. Quando a gente faz a via, então a gente corta o quadríceps, disseca parapatelar medial, chega na cápsula, né? Quando a gente está dissecando a cápsula da tíbia, a gente já faz a liberação do ligamento colateral superficial. Então, a primeira coisa que a gente faz, basicamente, na via, faz praticamente parte da via de acesso, é a liberação do ligamento colateral medial superficial e a retirada dos osteófitos. Para medir a prótese direitinho, a gente tem que tirar os osteófitos. Então, praticamente essas duas partes, que são o início da liberação medial, elas já fazem praticamente parte da via de acesso. Quer dizer, se o paciente for neutro, a gente pode não fazer a liberação do colateral medial profundo, né? Mas os osteófitos a gente acaba tirando sempre. Então, a liberação do ligamento colateral medial profundo e retirada dos osteófitos, elas estão dentro praticamente da via de acesso. E aí, dependendo do grau de varo, a gente vai liberando as outras partes. Então, ligamento colateral medial profundo, osteófitos, aí o semimembranáceo, né? Tem várias sequências de liberação, tanto medial quanto lateral, tá? Tem várias sequências, eu estou falando a mais frequente aí. Então, o profundo, osteófitos, o semimembranáceo e depois a gente vai para a pata de ganso, na ordem que ela aparece: sartório, braço e semitengênio. Algumas sequências de liberação trocam a pata de ganso pelo semimembranáceo. O semimembranáceo é uma estrutura importante de estabilização medial. A gente não gosta de liberar ele muito, mas rotineiramente, nos casos de varo normal, que nem aquele que você mostrou, certamente não é preciso liberar o semimembranáceo, né? A gente vai tirar os osteófitos, liberar o profundo e provavelmente nos cortes ali a gente já consegue criar gaps retangulares. Então, essa é a técnica que eu ensino meus residentes para gravarem a liberação medial. Tá? A liberação lateral, normalmente para a liberação lateral, nos valgos, a gente pode usar duas técnicas diferentes. É o pie crusting, que são microperfurações com um gelco mesmo. A gente faz como se fosse, sei lá, furando uma torta, né? Por isso que chama pie crusting. Então, a gente faz o valgo, vê a estrutura que está mais tensa e faz pequenas perfurações. Ou as stab incisions, que é a mesma coisa com a lâmina 11, com bisturi, pequenas incisões. Horizontais, né? Horizontais de meio centímetro. A vantagem é, as estruturas, mais uma vez, estruturas laterais, elas não cicatrizam tão bem. Então, quando a gente libera, a gente pode criar uma certa instabilidade, né? Que elas não cicatrizam legal. Quando a gente faz as stab incisions ou pie crusting, a gente previne que isso acontece porque a gente mantém a integridade das estruturas. Então, é o melhor jeito de liberar. Entretanto, deformidades graves, a gente vai ter que fazer liberações mais complexas. Então, liberar o complexo arqueado, liberar, eventualmente, a cápsula posterolateral e o trato iliotibial. Em último cenário, liberar um pouco o ligamento colateral lateral. Sempre lembrando que do lado medial a gente faz as liberações na tíbia, no varo. Do lado lateral, a gente faz as liberações no fêmur,
por causa da vascularização mesmo, né? Então, no valgo a gente libera lá no fêmur, no varo a gente libera lá na tíbia. E outro dado, professor, importante é em relação aos gaps, né? Então, se o paciente está tenso no gap extensão, se está tenso em extensão, por exemplo, no valgo, aí eu tenho que ir para o trato iliotibial, que geralmente ele vai estar contraído, né? Então, assim, tem essas variações, eu não sei se isso é relevante para o pessoal no TOT ou não, mas, assim, talvez a parte dos cortes ósseos, de saber o que é que está em extensão, em flexão, acho que isso é mais importante pensando na prova, né? Isso. Certo. Vamos falar dos cortes ósseos, então. Oxe. Os cortes ósseos talvez seja a parte mais importante aí, mais até do que essas liberações. Então, para começar, o corte tibial, né? A gente tem duas técnicas que você mencionou, só vou falar porque você mencionou, né? Uma delas é a ressecção medida, na qual você tira o que você tira de fêmur e tíbia, você coloca de prótese, e a técnica do balanço dos gaps, que é a técnica de Insel, né? Na qual você precisa criar gaps, né? Gaps que são espaços mesmo de flexão e extensão. Esses espaços têm que ser retangulares e simétricos. Os espaços de extensão e de flexão têm que ser iguais. Eles têm que ser retangulares. Você não pode deixar um lado maior do que o outro. Um trapézio, né? Um gap trapezoidal, exatamente. Para fazer isso, você tem os cortes ósseos e os balanços ligamentares. Tudo começa nos cortes ósseos, né? Tudo começa nos cortes ósseos. Então, a tíbia ela é cortada perpendicularmente ao eixo mecânico, certo? Ou anatômico, é o mesmo, né? Então, a tíbia ela é cortada perpendicularmente ao eixo. Só que a tíbia, anatomicamente, a tíbia do ser humano, de qualquer ser humano, ela não é perpendicular. Então, nesse primeiro corte que você faz cortando a tíbia, você já cria um viés, né? A tíbia ela tem 3 graus de inclinação, varo 3 graus, e você está cortando ela perpendicular. Então, você já está mudando o seu gap de flexão de cara. Lembrando que o corte tibial ele vai controlar tanto o seu gap de extensão quanto o seu gap de flexão. Como a tíbia é em varo 3 graus e a gente corta ela reta, a gente vai precisar cortar o fêmur em 3 graus de rotação, justamente para a gente não ficar com gap trapezoidal. Então, a gente compensa os 3 graus que a gente perde na tíbia nos 3 graus de rotação do fêmur. E isso serve para balancear o gap de flexão, tá? Aos 3 graus de rotação, todo mundo fala que é para melhorar o tracking patelar, mas essa é uma vantagem secundária da rotação femoral em 3 graus. A rotação femoral em 3 graus ela é feita para a gente balancear o gap de flexão, justamente porque a gente corta a tíbia 90 graus em vez de cortar em 3 graus, como a técnica de Rutherford da ressecção medida, né? Por que a gente não corta a tíbia em 3 graus? Porque ela falha. Quando você corta a tíbia em varo, ela tende a afundar ao longo do tempo e observou-se, né? Todos os estudos mostram cortes enormes, né? Lá do pessoal da Ohio State, é o mais famoso, né? Do Magnussen, mostrou que quando você corta a tíbia em mais de 2 graus de deformidade, você erra por mais de 2 graus, ela tende a soltar mais cedo do que se você corta ela a 90 graus. Então, a tíbia a gente vai cortar sempre 90 graus, o fêmur a gente tem 2 parâmetros principais. A gente precisa dar o varo e o valgo e a rotação. A rotação já expliquei, porque é em 3 graus de rotação externa. Só um pontinho, professor. Tem uma questão antiga, né, que ele fala exatamente sobre a referência que você tem para fazer os cortes. No caso, eu posso usar a referência tibial, do corte tibial, mas eu posso usar a referência dos eixos epicondilares, posso usar uma referência dos côndilos posteriores, mas aí a questão eu falava exatamente sobre isso. O paciente que tem um joelho valgo com hipoplasia do côndilo lateral, eu não posso usar os côndilos posteriores pela hipoplasia. Então, assim, é importante lembrar, porque isso já caiu, então, para a galera ficar atenta a isso também, né? Eu não falei também da linha de Whiteside, que é outro referencial. Era isso que eu ia falar agora. Todo mundo fala, tem que cortar em 3 graus de rotação, mas 3 graus em relação a quê? Né? 3 graus de rotação externa é em relação à linha condilar posterior do fêmur. Quando a gente usa o eixo transepicondilar
ou a linha da tíbia, obviamente a gente tem que cortar perpendicular. Então, quando você usa a tíbia de base, o seu fêmur tem que ficar perpendicular, para o seu gap ficar retangular. A mesma coisa o seu eixo transepicondilar. Só que o eixo condilar posterior ele é em 3 graus, então a gente corta em 3 graus de rotação externa em relação ao eixo condilar posterior do fêmur. Tá? A linha de Whitesides é uma outra maneira de medir, que é uma linha que passa ao longo da tróclea, né? E a gente corta perpendicular a essa linha também. Então, é 3 graus de rotação em relação ao eixo condilar posterior. Ocorre que os valgos, em geral, eles têm uma hipoplasia do côndilo femoral lateral, especialmente da região posterior do côndilo. Então, se você usa o eixo condilar posterior, você acaba errando. Eu gosto de usar todos os parâmetros dentro da cirurgia, eu uso todos, assim. O meu preferido é a tíbia, mas eu sempre confiro com o eixo transepicondilar e com o eixo condilar posterior também. Não custa nada, né? Demora mais ou menos 1 minuto para você usar os outros parâmetros. E aí você se certifica de que você está na posição correta. Então, a tíbia a gente já falou, a rotação do fêmur a gente já falou, e agora a gente tem que decidir o grau de varo e valgo que a gente vai dar no fêmur. Costumeiramente, fala-se que você corta em 6 graus de valgo o fêmur. Mas isso é variável, como a gente falou inicialmente, vai depender do eixo original do paciente. Então, se o paciente tem uma deformidade muito grande, em varo ou em valgo, você pode alterar um pouco, né? Cada instrumental tem uma possibilidade de alterar, né? Tem instrumentais que você consegue alterar mais ou menos, mas na verdade você vai calcular o seu corte, um corte perpendicular ao eixo mecânico do fêmur, que é um eixo traçado do centro do joelho ao centro da cabeça do fêmur. O nosso corte vai ser perpendicular a esse, portanto vai ser a diferença entre o eixo mecânico e o eixo anatômico, que é a referência intraoperatória que a gente usa é o eixo anatômico. Se for de 6 graus, essa diferença é 6 graus. Se for de 10 graus, você corta em 10 graus, para no final da cirurgia o paciente terminar com o eixo mecânico em 0, ou seja, alinhado, né? Com o eixo mecânico do membro em 0. Certo? Acho que é isso de cortes. Então, sempre tentar gaps retangulares. E o fêmur, quando você mexe, é importante eu falar, que eu lembrei agora, quando você mexe no corte distal do fêmur, quando você está aumentando o corte distal, você está aumentando o seu gap de extensão sem mexer no gap de flexão. Então, se seu gap de extensão está apertado e o gap de extensão está bom, você corta mais fêmur distal. Se seu gap de extensão está bom, mas o gap de flexão está apertado, você corta o côndilo posterior, ou seja, você downsize a prótese, você coloca uma prótese um pouquinho menor. Quando os dois gaps estão apertados, aí você corta a tíbia, porque na tíbia você sempre vai mexendo os dois gaps ao mesmo tempo. Mas aí tem professor, na tíbia a gente tem até 10 milímetros, né, da superfície articular, que geralmente é o que se preconiza para o corte, e tem que ter um cuidado em relação à instabilidade. Tá me ouvindo bem? Acho que estou ouvindo um retorno aqui. Quando a gente corta abaixo da cabeça da fibra, a gente pode gerar instabilidade, né? Então, assim, em relação ao corte tibial, tem que ficar atento a isso também, né? Na verdade, tem 2 problemas, né? Quando você abaixa demais o corte da tíbia, você está mudando a sua superfície articular de lugar. Em geral, os pacientes não evoluem tão bem, eles evoluem com um pouco mais de dor. Além disso, você está apoiando na sua prótese num osso mais metafisário, um osso mais mole. Então, corre o risco de afundar um pouco mais. Se você abaixar demais o seu corte, além da cabeça da fíbula, você vai acabar cortando os ligamentos. E aí, realmente, você vai gerar instabilidade. Isso vale tanto para a tíbia quanto para o fêmur. Então, você não pode abaixar demais a tíbia nem subir demais o fêmur. Senão, você vai também acabar chegando lá nos ligamentos. E a gente quer preservar os ligamentos a todo custo, né? A todo custo, a gente precisa preservar os ligamentos. Show. Essa parte dos cortes aí, acho que o pessoal mais perguntou e tem mais dúvida. Será que eles entenderam? Eu falei tão rápido. Eu vou passar aqui para a parte das complicações e aí no final a gente abre um pouquinho, uns 5 minutinhos para o pessoal fazer os questionamentos. Em relação às complicações, a gente tem as infecções, né? Sutura, septa, instabilidade, artrofibrose, TVP. Eu acho que para a prova do TOT, se eu não me engano, caiu não uma complicação da TJ, mas um defeito ósseo no intraoperatório, né? Ele questionou sobre a classificação de Rand para defeito ósseo. Então, depois eu coloco um flashcard para vocês aí sobre essa classificação.
Mas em relação à infecção, professor, eu acho que já vi uma questão questionando quando a gente vai fazer uma revisão em um tempo, em 2 tempos, a gente precisa fazer esse. Eu sei que tem muitas variáveis em relação a isso, mas se a gente pudesse, como é que se diz, deixar mais simples a informação para o pessoal em relação à infecção. Primeiro, como diagnosticar, depois, como fazer o segmento. Vamos lá, vamos falar um pouco do pós-operatório, então. Para começar, acho que uma pergunta que todo mundo vai fazer é como é o pós-operatório da prótese, né? E no pós-operatório você tenta evitar justamente essas complicações. Então, o pós-operatório da prótese, o paciente, você pode liberar carga parcial ou até carga total com o andador, porque o paciente demora um pouco a recuperar o quadríceps. Então, se ele sair andando sem nenhum tipo de apoio, ele pode cair, fazer fratura periprotética, que seria desastroso, né? Mas ele pode pisar, a prótese ela suporta a carga total, inclusive, né? Arco de movimento precoce, justamente para prevenir a artrofibrose, então a gente libera o paciente movimentar imediato, no mesmo dia, se possível, no dia seguinte, no máximo, já começa a movimentar o joelho. Então ele pode pisar e pode movimentar à vontade. A complicação mais frequente da prótese é a trombose venosa profunda, é a TVP. Ela atinge aproximadamente até 5% dos casos, quando se faz profilaxia. Então, quando você faz a profilaxia, ainda assim 5% dos casos evoluem com TVP. Quando você não faz profilaxia, alguns estudos mostram que até 80% dos casos 80%. evoluem com TVP. Então, você sempre tem que falar no pós-operatório, você deve falar que começa a andar precoce, né, deambulação precoce, arco de movimento precoce, mas você sempre tem que falar de profilaxia mecânica e farmacológica para TVP, porque esse é um dos itens que está lá na oral, quando era oral, né, estava lá no examinador TICA. Então, a gente faz profilaxia da TVP, tem vários jeitos de fazer, com medicações, né, pode usar Clexane, enfim, outras marcas de medicamentos, não vou ficar falando das marcas, mas até a aspirina, hoje em dia, a gente estava nessa discussão essa semana, ela pode ser utilizada. E mais? Bom, sobre a infecção. A infecção, quando diagnóstico de infecção. Então, você tem o diagnóstico de infecção quando você tem fístula, saída ativa de secreção purulenta, ou quando você tem uma cultura positiva. Então, quando você funciona e sai uma cultura positiva. Esses são os dois fatores, sinais maiores de infecção. Apenas com um deles você já tem o diagnóstico de infecção instalado. E aí tem os sinais menores, né? Os sinais menores da saída de secreção serosa, gradiente térmico, febre, hiperemia local, deiscência da ferida operatória e sinais sistêmicos de infecção. Uma vez que você suspeitou de infecção, a abordagem da infecção é cirúrgica, tá? Não existe tratamento clínico para infecção de prótese. Infecção de prótese é cirúrgica. A questão eu vou operar, vou fazer lavagem, L mais D, né, que falam, lavagem mais desligamento, e trocar o poli, eu vou trocar a prótese, em um tempo eu vou trocar a prótese em 2 tempos. A única possibilidade de fazer lavagem, desbridamento e troca de poli apenas são nas infecções agudas, que acontecem até 4 semanas, com bactérias gram-negativas de baixa virulência. Só esses casos, que é a minoria dos casos. Nesses casos, você pode fazer lavagem, desbridamento e troca do poli, né? Troca o poli porque o poli é o primeiro lugar que forma biofilme na prótese, né? Então, poli a gente sempre troca, se for abordar, já troca o poli. Se a infecção, se não tiver essas características, a gente tem que trocar a prótese. Se o germe, se a gente tiver antibiograma positivo, né, um antibiograma, o germe identificado com antibiograma positivo, quer dizer, você sabe o antibiótico que combate o germe, ele é um germe de baixa virulência, você estaria autorizado a fazer a revisão num tempo só. Você faz lavagem, desbridamento e troca da prótese. Se não tiver esse cenário perfeito, a revisão é em 2 tempos. Então, você tira a prótese, lava, desbrida, coloca o espaçador, né, adequado. Esse espaçador ele fica por 3 a 6 semanas no máximo, e depois você tem que fazer uma nova abordagem, seja para colocar uma nova prótese se a infecção estiver controlada, seja para trocar o espaçador se a infecção não estiver controlada.
Então, o approach na infecção é mais ou menos esse, tá? Show de bola, professor. Eu só questionei isso porque realmente eu vi uma questão quando revisar em o tempo, enfim. Então, lembrar que abaixo de 4 semanas é o ponto-chave aí, pelo menos para a prova, para ele poder decidir isso, né? 4 semanas de pós-op. Infecções hematogênicas agudas, né? Isso. Eu vou abrir aqui, acho que o pessoal já fez algumas perguntas. Rapaz, tem muita pergunta aqui. O que pode ser cobrado no novo formato de prova prática? Então, como a prova vai ser online, né, e assim, vai ser teórico-prático, eu acho que pode ser cobrado assim, se faz um corte, sei lá, o corte distal do fêmur, e perguntar o que é que ele aumenta, qual é o próximo passo, se ele aumenta espaço de extensão, se ele aumenta flexão, eu acho que assim, ele não vai lhe questionar na hora, mas isso pode muito bem ser cobrado. Então, essa questão dos cortes aí, eu acho que com certeza vai aparecer aí na prova teórico-prática, né? Esse sempre cai, né? Como você balanceia o gap de extensão, como você balanceia o gap de flexão e tal, isso aí sempre cai. E na prova online os caras podem ser mais criativos, né? Eu não sei o que os caras podem aproveitar lá. Tô com medo dessa prova. A Auri Garcia perguntou: artroplastia total ou unicompartimental tem indicação na osteonecrose? Isso vai depender do caso, se a paciente acomete o côndilo todo, se não acometeu, qual é o quadro clínico dela, enfim, são várias variáveis aí, né, professor? A osteonecrose, assim, quando ela tá acontecendo, né? Tá no processo de acontecer, o osso ele fica bem mole. Não é um momento bom da gente fazer uma unicompartimental, porque nosso apoio fica ruim. Entretanto, praticamente 100%, vou colocar 80%, que é o que está nos artigos, 80% das osteonecroses, elas acabam evoluindo com artrose unicompartimental. Então, aquela dor do paciente, né? A osteonecrose, o tratamento é retirada de carga e controle da dor e manutenção de arco de movimento e status muscular. É isso, tratamento conservador. Basicamente é tirar a carga, além dessas outras coisas, analgesia. Ela melhora, é uma doença autolimitada, ela vai melhorar. Entretanto, quando esse paciente voltar a andar, em torno de 2 a 5 anos, ele costuma evoluir com artrose unicompartimental. Então, acaba virando uma ótima indicação para prótese unicompartimental. Vai depender um pouco da faixa etária do paciente também. Se o paciente tiver uma osteonecrose e tiver 70 anos e já um pouquinho de artrose ali na femoropatelar e no compartimento lateral, você não vai fazer uma unicompartimental, porque ela vai falhar por falência dos outros compartimentos, né? Eles vão acabar evoluindo para artrose, ela vai ter dor lateral e anterior. Você acaba fazendo uma total. Tanto a tanto a PUC, né? Tanto a uni quanto a total, elas estão no espectro de tratamento da osteonecrose, aí é realmente avaliação caso a caso. Se o paciente tiver muito varo, normalmente esses pacientes de osteonecrose têm varo também. Então, se tiver um varo acima de 10 graus, você tem que partir para uma total também, lembrar disso. Inclusive, foi questão de prova, assim, semelhante, né? Fizeram um questionamento aí se o professor tem por rotina retirar a gordura de Hoffa e também todo aquele tecido retrotendão quadricipal para evitar aderências e limitações de flexão. Só questionou. Uma pergunta bem técnica, né? Aí tem prós e contras. Eu vou falar da parte acadêmica, sim, e tem o que eu faço. Academicamente, a gordura de Hoffa, ela pode ser responsável por até 10% da irrigação da patela e do tendão patelar. Então, você tira o que for necessário para você conseguir visualizar a articulação, tentando manter pelo menos um pouco da gordura de Hoffa por essa função de vascularização dela. Né? Lembrando que se você já vai fazer uma via parapatelar medial ou lateral, então você já vai cortar metade das geniculares superomedial e inferomedial, ou superolateral e inferolateral, você já vai cortar na via. Se você ainda tirar a gordura de Hoffa, você está causando mais desvascularização ainda. Tentar preservar, mas tem que tirar para visualizar a articulação, tem que tirar um pouco. Sem limitado. Eu tiro a gordura de Hoffa bem agressivamente, eu aprendi a fazer prótese. Além da Escola Paulista, eu fiquei um tempo na França fazendo, e dentro da via de acesso eles faziam, pelo menos na época, a exército da gordura de Hoffa. Já a bursa, né, e a gordurinha ali retroquadricipital, essa tem que tirar um pouquinho mais, porque a preservação dessa gordura está associada a uma complicação que é o clunk patelar, né, onde a patela ela fica fazendo um clunk a hora que ela engaja na tróclea.
Então, você resseca um pouquinho mais dali. Tem gente que não resseca também, não está errado, mas só falando academicamente, uma das complicações que você pode ter se você não ressecar é o plank patelar, e aí você tem que abrir de novo só para ressecar e abrir de novo uma prótese, pedir para... Pedi para dar errado, né? Beleza, professor. Eu acho que a gente já está chegando ao fim, o pessoal não está mais fazendo muitos questionamentos. Eu queria agradecer novamente a aula aí que o grande professor Dr. Pedro deu para a gente aqui da Ortopedia OQM. Parabenizar pela história, pela referência aí que é. E estamos à disposição aqui. Chegar pelo Nordeste, já sabe o telefone. É um grande prazer, Joaquim, que eu puder ajudar vocês aí. Eu também tive do lado daí, né, desse lado daí, passei bastante aperto nessa prova aí. E que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Vocês também, eu também, fiquem à vontade. Vocês têm meu Instagram aí, e-mail, telefone, WhatsApp, o que vocês quiserem. Vocês sabem que eu estou sempre à disposição aí, sou de super fácil acesso. E fico aí. Quando vocês precisarem de mim, é só me chamar. E quando passarem aqui em São Paulo, aqui também tem chopp, viu? Valeu, professor, valeu. Então, galera, é isso aí. A gente vai encerrando a nossa live sobre a TJ. Agradeço a presença de todo mundo. Acho que hoje foi recorde, viu? Quase 100 pessoas ao vivo, durante a maioria do tempo. Show de bola. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Boa noite.